Fala pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando o que é o magnetismo animal. Porém, vou focar um pouco mais na prática, vou trazer teorias para compreensão prática do magnetismo animal. No entanto, vou ter que pincelar bem pouquinho ali na história, tá? Tudo começa com Franz Anton Mesmer. Ele era um alemão, mas que a história praticamente permeou, pelo menos no seu apogeu, no seu ápice ali da história do magnetismo, na França. O Mesmer, ele era um médico que acreditava numa teoria que existia um fluido que permeava o nosso corpo físico, e esse fluido ele era muito sutil e era ele o responsável de gerar a saúde quando essa energia estava equilibrada, esse fluido, universal estava equilibrado, e de gerar também a doença quando ele não estava equilibrado, tá? No qual esse fluido era chamado de fluido universal. Para os reikianos, por exemplo, esse fluido, essa energia é chamada de Ki. Para os hindus, prana, e por aí vai. Cada metodologia vai ter uma nomenclatura para essa energia. O Franz Anton Mesmer, ele só acrescenta uma coisinha: mesmerismo e magnetismo animal são a mesma coisa, são sinônimos, como Franz Anton Mesmer, como o próprio nome já diz, e aí acabaram apelidando o magnetismo animal de mesmerismo. Outra coisinha, o magnetismo animal, junto com seus fenômenos, que geravam o estado alterado de consciência, foi a base para a criação da hipnose. Criação essa que veio com a função de explicar o magnetismo. Infelizmente, alguns dizem que explica e que o magnetismo animal não existe, enquanto outros dizem que, na verdade, ela não explica, ela veio como mais um fenômeno. Eu faço parte desse time. Então, a hipnose ela nasceu lá dentro do magnetismo animal, tentando explicar os fenômenos que o magnetismo animal, ou seja, o mesmerismo, reproduzia. Isso com James Brady, olhando as apresentações de Charles Lafontaine, que fazia algumas apresentações. James Brady acreditou nos fenômenos, mas não na explicação, e aí ele criou a sua própria teoria, nascendo assim uma nova técnica chamada hipnotismo. O próprio Lafontaine também utilizou o hipnotismo, mas não gostou. Nada contra, isso acho que na verdade era mais uma briguinha. E o James Brady também utilizou o magnetismo, mas não acreditou que o fenômeno era causado dessa forma. Era na verdade sugestões e que não existia fluido nenhum. E assim nasceu a hipnose. Volta para o vídeo. O Franz Anton Mesmer, ele acreditava nesse fluido e era necessário que esse fluido estivesse em harmonia com o nosso corpo, como que fluísse, tá? Como um rio que flui, que a correnteza que flui pelo rio. Se tivesse um obstáculo ali, geraria um acúmulo e ali geraria também a própria doença. Ou se existisse uma falha, não chegasse água naquele rio, também existia uma falha. Tá? Então, o excesso ou a falta dessa energia gerava o problema. O próprio Mesmer ele começou a estudar formas de estar manipulando essa energia. Então, ele inventou diversas coisas, no qual foi necessário para a gente compreender hoje, mas ele foi muito julgado com essas tentativas de tentar compreender a manipulação dessa energia, como o mais famoso o baquê, que era uma bacia com ímãs e hastes de ferro dentro, e as pessoas que tocavam ali entravam em êxtase, entravam em transe, e inúmeras outras coisas, também da varinha que ele tocava nas pessoas, porque ele acreditava que o passe, a doação de energia era necessário tocar, então ele inventou a varinha para não tocar nas mulheres, e aí começou a ser taxado de novo como charlatão. Depois ele compreendeu que não era necessário tocar, não era necessário de varinha, não era necessário de baquê, e sim apenas da intenção, porque através da intenção essa energia era transmitida através das mãos, tá? Depois os seus próprios seguidores começaram a estudar as técnicas dele, e depois as suas próprias experiências pessoais, começou a ver algumas outras novas técnicas, como as técnicas, espero que vocês consigam me escutar bem, mesmo com esse som, como técnicas de passes, tá? Nas religiões a gente conhece que existe a doação de energia, a mão que cura e tudo mais, é mais ou menos nessa analogia. No entanto, existem técnicas. Se eu vou retirar uma energia daquele ponto, eu tenho um passe específico para tirar a energia. Se eu vou colocar, eu tenho um passe específico para colocar. A gente precisa fazer um vídeo à parte para estar explicando isso. No entanto, para compreensão mais prática, existe a doação e também a retirada dessa energia e várias outras técnicas. Mas, se existia um ponto que estava em falta, eu doava energia. Se existia um ponto que estava com excesso, eu retirava, para assim chegar no equilíbrio.
tá? E aí vão vir vários outros percussores dessa técnica do magnetismo animal, mas de forma básica era isso, os passes. Depois vieram também algumas compreensões e efeitos que esse magnetismo provocava, como sono magnético, como sonambulismo magnético, como alguns efeitos observáveis como letargia, catalepsia. Tudo isso a gente precisa estar fazendo vídeo separado, mas sobre o sonambulismo eu já tenho, vou deixar o link aqui embaixo. De forma mais prática, gente, o que é o magnetismo animal? Seria como um reiki, tá? Mas aquele que foi criado há quase 200 anos atrás, lá pelos europeus, tá? De forma mais sucinta. No entanto, eles têm uma metodologia mais diferente, tá? Não se utiliza de símbolos, se utiliza mais daquela compreensão mais até mesmo lógica de tá faltando energia, coloca energia, retira energia, eu entendo como é que está o corpo energético ali, tento compreender como é que está e tento gerar um equilíbrio nele. De forma mais prática é isso. No entanto, tem várias outras pinceladas ali, como até outras teorias que foram adentrando no magnetismo animal, como os chakras, como os nadis, como coisas que os magnetizadores do passado, que são os praticantes que exerciam o magnetismo animal, eram chamados de magnetizadores, eles não tinham essa compreensão de que existiam pontos de energia. O que eles tinham mais era algo mais intuitivo, e pouco a pouco essa intuição foi gerando uma metodologia, uma compreensão, como os próprios passes que deveriam ser da cabeça para os pés. Não poderia ser retorno, mas já na cura prânica não tem isso. Então, de forma mais prática, é mais uma técnica de manipulação energética pelas mãos, assim como o reiki, assim como a cura prânica, assim como o toque quântico. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Eu falei sobre vários outros temas que são necessários outros vídeos. Então, se você ficou interessado por essa possibilidade de outros vídeos, se inscreve aí no canal, comenta, ativa o sininho para você ficar de olho aí nos próximos vídeos que virão, tá? Abraço e até mais.